Então vamos lá. Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com a jornalista Natália Viana, jornalista e escritora, ela que lançou o livro Dano Colateral, Intervenção dos Militares na Segurança Pública, da editora Objetivo. Ela é cofundadora também da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Natália, boa tarde, obrigado pela conversa. Já queria começar perguntando a você sobre esse conceito que você traz, né, de ser um governo militar, esse governo Bolsonaro. Militar no sentido de uma ocupação enorme de cargos públicos na mão de militares. O que é que isso representa? Qual o perigo disso para a nossa democracia? Oi, André, obrigada pelo convite. Na verdade, no meu livro eu digo que esse é um governo de militares, né? Eu não chamo de governo militar, porque governo militar acho que pode trazer muita confusão com a época da ditadura militar, que é algo que, inclusive, beneficia o próprio Bolsonaro, porque ele gosta, né, de passar a ideia de que ele tem o controle das Forças Armadas, inclusive para uma tentativa de golpe, algo que não se comprova. Mas é um governo de militares, há uma parte dominante do governo que é formada por militares, muito aliados ao Bolsonaro. No começo havia mais, quer dizer, pensamentos diferentes de militares estavam representados lá, mas mesmo assim o Bolsonaro ele carrega, né, esses valores militares de uma ala mais radical à direita, né, ultradireita, um pensamento militar à ultradireita, e ele encheu o governo de militares em cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos sim. Tá bom. São mais de 6 mil militares, isso é mais que o dobro de governos anteriores, principalmente, como a gente viu, muitos no Ministério da Saúde, na época do general Pazuello, mas esses militares continuam no Ministério da Saúde, né? Você tem aí uma conversão de funções que são civis para serem assumidas por militares, muitos, inclusive, da ativa. Isso traz uma série de problemas. Eu acho que o principal é a mistura, né, da ideia de qual é o papel dos militares na nossa democracia, se eles deveriam ou não estar atuando num governo que é e deve ser civil, e também uma confusão na cabeça das pessoas, e Bolsonaro faz uso disso, né, do que é do que são as Forças Armadas, até onde as Forças Armadas devem obedecer à figura do seu comandante em chefe, que é o presidente da República. E isso, inclusive, a gente vê que trouxe danos às imagens das Forças Armadas. A imagem das Forças Armadas tinha alcançado um nível de positividade, né, uma aprovação muito alta nos últimos 10 anos e vem caindo, porque acaba se misturando o que é a instituição de Forças Armadas com esses generais, principalmente, que estão no governo e que volta e meia também falam impropérios, ajudam Bolsonaro a fazer ameaças à democracia, o que acaba manchando a respeitabilidade das nossas Forças Armadas, né? Agora, Natália, tratando especificamente da segurança pública, né, que o seu livro aborda esse tema em específico. O que que a gente pode analisar o que trazer esses militares que têm um tipo de treinamento específico, né, que é diferente para tratar de segurança pública, polícia ostensiva, armada, a situação de tratar toda essa linha tênue entre a violência, a desigualdade social, trazer militares para essa área de segurança pública, o que que isso implica, ou quais são os riscos disso para o cidadão comum, para a própria democracia, para um estilo de vida, um modo de vida que a gente concebeu desde a nossa redemocratização. André, na verdade, é um problema muito grande. Acho que eu queria só deixar um pouquinho mais claro. Em democracias, militares não fazem parte do governo, tá? No máximo, um cargo ali, alguns cargos na área de defesa externa. Então, em outras democracias, além do Brasil, o que está acontecendo agora, com essa quantidade de generais como ministros, com mais de 6 mil militares no governo, não é normal, não é natural, traz problemas sérios para as relações civis militares. O livro Dano Colateral, que eu lancei faz 2 meses agora, ele explica como é que isso aconteceu.
é como se fosse uma pré-história do governo Bolsonaro, porque os militares, após a redemocratização, haviam ficado limitados aos seus exercícios dentro das bases militares, ali no seu quadrado, digamos. E a partir na última década, principalmente, eles começaram a ser envolvidos mais e mais em operações de garantia de lei e da ordem, operações de segurança pública, a pedidos de governadores e também com a complacência dos presidentes da República, desde o governo Lula, durante o governo Dilma também, durante o governo Temer explodiu o número de operações de LO. Vocês vão lembrar da intervenção federal no Rio de Janeiro, que Sim, durou um ano, e que foi liderada por dois militares, um deles, o ministro Braga Neto, que já é um ministro forte do governo Bolsonaro, e o outro, Richard Nunes, que também até recentemente era o comandante da comunicação do Exército. Essa, essa, esse espaço que se abriu para os militares agirem na segurança pública já foi um começo de uma perversão do qual é o papel dos militares na nossa democracia. Então, nas operações de LO, ocupações do Alemão, da Maré, por exemplo, eles receberam um pedaço da cidade, no caso, os complexos da Maré e do Alemão, e começaram a controlar aquele pedaço daquela cidade, assumindo o papel de polícia e comandando as polícias também. Isso traz uma série de problemas, né? Você, obviamente, entrega o poder de uma segurança da população para os militares, que são treinados para a guerra. Tudo que acontece nessas operações, em termos de mortes, que é o que eu estudo no meu livro, né? Foram 35 casos de pessoas que morreram nessas operações, mas feridos, conflitos, tudo isso vai parar na justiça militar, que é uma justiça que a maioria, ela é comandada por militares, né? A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Militar são militares, de todas as forças, e também o júri, no caso, o Conselho Militar, que julga todos os casos, a maioria é dos militares. Você é julgado pelo Código Militar, e isso não só os militares cometem crimes, os civis que dentro de uma operação dessas cometem desacato, por exemplo, desobediência, vão parar em tribunais militares. É, isso tudo é, isso tudo são resquícios um pouco da nossa redemocratização, que deixou, por exemplo, um poder como a justiça militar que continua atuando e continua agindo em coisas que acontecem dentro do nosso país. Isso também não é comum numa democracia. Mas, além disso, você cria de novo, você traz pessoas que são treinadas para a guerra para dentro de uma favela, para a residência das pessoas e acaba criando situações dramáticas, perigosas e letais. No caso, o livro ele conta a história de 35 mortes que ocorreram, onde há fortes indícios que foram militares do Exército ou da Marinha, que mataram essas pessoas, esses civis, e nenhum foi punido até hoje. a gente está conversando com Natália Viana, jornalista e escritora. Natália, você citou essa questão da ocupação militar, né, em áreas civis, né, na segurança pública. Aqui na Bahia a gente teve muitos exemplos, em sucessivas greves da Polícia Militar. A solução sempre era a intervenção a partir de militares. Isso aconteceu algumas vezes e aqui na Bahia essa situação da greve se repetiu, com alguma frequência. Agora eu queria enfatizar um ponto que você citou aqui sobre esse tribunal militar, né? Esse entulho que a gente trouxe da ditadura, né? E a gente continua operando. O quanto isso acaba favorecendo uma espécie de corporativismo na área militar e casos não são julgados, os militares eles não entram nessa esfera civil de julgamento, são protegidos por conta disso, e o quanto essa separação traz danos também, né? Porque a gente vê claramente como se habitassem dois mundos, o mundo civil e o mundo militar, e houvessem leis específicas para eles que protegem, né? E muitas vezes. André, na verdade, houve recentemente o caso do general Pazuello, que feriu, né, o código, Sim, a norma, né, das Forças Armadas, que não poderia participar numa atividade política e participou. Uma vez que ele está submetido à justiça militar, não aconteceu nada. Inclusive, saiu a notícia de que chegou-se, acho que
a promotoria militar, os procuradores militares chegaram a provocar a Procuradoria-Geral, mas não se considerou nada, e não há nada que as forças civis possam fazer. Isso de fato dá a eles uma grande proteção. Nos casos que eu acompanhei muitos casos, não houve nenhum julgamento, não houve nenhuma condenação, houve julgamentos. Mas você tem uma série de mecanismos que os defendem. Então, por exemplo, quem investiga um crime militar são os próprios militares, da própria força que o soldado, por exemplo, é. Em todos os casos que eu vi, chama-se IPM, né, Inquérito Policial Militar. Em todos os casos de investigação que começou em inquérito policial militar que eu vi, só foram ouvidos como testemunhas os militares colegas daquele que é acusado de assassinato. Não se ouviu as vítimas, não se ouviu os civis. As investigações que eu acompanhei feitas pelos militares têm vários problemas. Você vê, por exemplo, que não se mantém a cena do crime, você vê que não se retira a arma da pessoa para fazer perícia. E em alguns casos, principalmente mais antigamente, na época do governo Dilma, em que havia uma investigação também pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, há muito mais monitoramento sobre o que acontece no crime. Então, você tem uma outra força, uma outra força de segurança investigando a cena do crime, botando mais pressão para que a justiça ande e trazendo muito mais luz à situação que aconteceu naquele local. Tem um caso muito importante que vocês devem lembrar, que aconteceu em 2019, no comecinho do governo Bolsonaro, que foi a morte do músico Evaldo Rosa, no Rio de Janeiro. Ele levou mais de 80 tiros num domingo à tarde. E isso chocou o Brasil inteiro. O que a gente não fala é que até hoje o caso não foi julgado. O caso, ele está na Justiça Militar, ele já foi adiado 3 vezes. Eu tenho contato com a família, porque eu entrevistei muito a viúva de Evaldo Rosa para esse livro, e a família está devastada. Não houve justiça, não houve nem julgamento. Os soldados estão soltos, os soldados fuzilaram o carro de uma família em pleno domingo de sol no Rio de Janeiro. Os soldados estão soltos até agora, não houve julgamento. Então você joga as pessoas, tanto as civis quanto as militares, numa situação de injustiça que gera revolta, que acaba corroendo as próprias Forças Armadas, porque você tem casos desse que não são punidos, você dá um sinal de que tudo bem você cometer abusos de direitos humanos. E aí eu conversei com vários generais para o meu livro, e o que eu digo a eles é que esse livro, esse tipo de discussão, esse tipo de investigação, é para ajudar para melhorar as instituições. Quer dizer, as nossas Forças Armadas não são punidas quando cometem crimes ou erros, não foram punidas na ditadura, não estão sendo punidas agora. O general Pazuello é um exemplo, mas houve um levantamento da Folha de São Paulo que de acho que 11, 12 casos de crimes na justiça militar contra generais, nenhum foi punido também. Então, você acaba dando um sinal de que eles estão, de fato, protegidos, o que é muito ruim. Acaba piorando a disciplina, né? O melhoramento, né, das próprias Forças Armadas são uma instituição muito importante para o nosso país. E com o governo Bolsonaro, isso tudo fica um pouco mais complicado, porque Bolsonaro usa o nosso passado como uma ameaça constante à democracia atual. Então, a situação fica muito mais complicada. Até hoje, as Forças Armadas têm se demonstrado fiéis à Constituição e não propensos a nenhuma aventura, mas o que eu digo no livro é que já se avançou demais, os militares já estão demais involucrados na vida civil, onde não deveriam estar, e agora é preciso renegociar isso, porque lugar de militar não é no governo, não é na política, e também não é na segurança pública, é na defesa externa. Nosso país é um país enorme, tem uma fronteira gigantesca e que precisa muito do nosso exército para isso. A gente está conversando com Natália Viana, jornalista e escritora. Natália, você falou aí de um processo histórico, né, pré-Bolsonaro, de como essa tensão entre os militares foi acontecendo ao longo dos governos. Eu queria citar 2 pontos para a gente esmiuçar com mais detalhes. Primeiro, ao fim da ditadura militar ali brasileira, a gente não teve esse processo dado, né, de julgamento com todo o esmero que deveria acontecer. Tinha o movimento das esquerdas, inclusive, o pedido de argentinização, né, que
que se acontecesse no Brasil exatamente o que aconteceu na Argentina, de julgar os militares pelos crimes cometidos. E a gente, saltando no tempo, indo até o governo Dilma, teve o processo da Comissão da Verdade, que se tentou restabelecer esses casos da ditadura e punir, investigar os crimes políticos. E muita gente atribui à Comissão da Verdade um estremecimento ali de forças entre o governo civil e militar. E que isso teria favorecido, inclusive, esse ressentimento dos militares e ajudado a favorecer a chegada de Bolsonaro e esse discurso mais ultraconservador. Como é que você analisa esses dois processos? Você acredita que essa tensão no governo Dilma ajudou realmente esse processo? E se pós-ditadura faltou realmente a gente mergulhar, lamber nossas próprias feridas e punir quem cometeu os crimes da forma correta? São duas questões super importantes hoje. Eu acho que é difícil a gente dizer o que poderia ter acontecido na história, né? Mas eu acho que fica muito claro, se você olha o que aconteceu no Uruguai e na Argentina, e o que está acontecendo no Brasil, em que a gente tem um governo que está ameaçando a democracia abertamente e invocando, ele deixou um pouquinho de fazer isso, mas daqui a pouco ele volta a fazer, meu É, exército, vai e volta. policiais, ele age assim. E isso, enfim, traz uma intranquilidade, uma falta de estabilidade institucional, né? Afasta investimento, é uma coisa péssima para o país. Então, assim, de fato, se você olha agora, a Argentina e o Uruguai estão melhores. Não sei como isso teria sido feito. Eu sei que houve um pacto e esse pacto foi cumprido pelas pessoas que fizeram esse pacto. Não incluiu todo mundo. E esse pacto da redemocratização acreditava que, justamente, que naturalmente as feridas iriam, né, embora. E elas não foram tanto do lado das pessoas que sofreram tortura e que eventualmente acabaram, inclusive, chegando ao governo, Dilma é uma maior expressão disso, quanto do outro lado, de vários militares. E aí você tem a ala mais radical, que é a ala do Bolsonaro, mas você tem outros, como o próprio general Vilas Boas, o general Chegóin, que continuam usando expressões como a academia hoje expressa a versão dos vencidos, dizer que estávamos numa guerra, tudo que está expresso nas celebrações, né, do golpe de Estado, que agora estão acontecendo muito abertamente, assinados pelo comandante das três forças. Isso demonstra que nada foi resolvido, isso demonstra que ainda há uma laudação por parte das Forças Armadas do golpe que interrompeu a democracia durante 21 anos. Demonstra que a gente não resolveu essa história. Houve uma tentativa que, de fato, de novo, não acho muito ruim ficar dizendo alguém errou. Eu não sei se alguém errou, mas o fato é que a Comissão Nacional da Verdade permitiu a esses rancorosos da ditadura, que queriam ser laudados como grandes heróis, voltarem à cena. E aí você tem desde Bolsonaro, os bolsonaristas, até o pessoal, né, a esposa do coronel Brilhante Ustra. Você tem os clubes militares que sempre foram radicais de direita, se arvorando aí, enfim, fala mal do voto eletrônico, como vocês falaram aí na notícia anterior. Assim como o próprio Exército, né? Hoje em dia, laudando o golpe de Estado de 64, com documentos oficiais. Quando houve a Comissão da Verdade, você abriu essa possibilidade, alguns militares ficaram muito ressentidos, e o livro demonstra muito claramente que isso foi discutido dentro da cúpula militar. Então, não foi só alguns militares aqui e ali. O general Vilas Boas discutiu, ele disse que refletiu com a sua cúpula militar, com a sua cúpula, o alto comando do Exército, e eles decidiram, avaliando o caso da Argentina, que pedir desculpas, que era o grande objetivo da Comissão Nacional da Verdade, era que as Forças Armadas pedissem desculpas, e o general Vilas Boas disse que pedir desculpas abalava a moral dos militares, e no final não evitaria que, porventura, houvesse processo contra eles, porque na Argentina, quando houve pedido de desculpas, isso foi tomado, segundo o general, pela justiça como um reconhecimento de culpa, e aí começou-se a processar os indivíduos.
e eles acharam melhor não fazer isso porque poderia abalar a moral do Exército. Agora, o que mais é importante nessa história é que não cabe ao comandante do Exército decidir nada. Eles são submetidos ao poder civil. Nesse momento, em general, Vilas Boas tomou essa decisão de não pedir desculpa. Ele estava subalterno à comandante suprema do Exército, que era Dilma Rousseff. Então, assim, houve uma rebelião, uma rebeldia que não cabe na democracia. E até hoje ela continua acontecendo. Então, hoje em dia, o Exército laudar o golpe de 64 é uma rebeldia com relação ao poder civil, é uma rebeldia com relação à nossa democracia, é uma rebeldia com relação a qual é o papel e qual é o poder de barganha que vocês têm. E é isso que está em jogo, né? Ainda hoje, e que vai ser, por mais que Bolsonaro seja derrotado, vai ser um dos pontos principais para o próximo governo refletir e reorganizar, porque as nossas Forças Armadas saíram muito do que deveria ser o seu papel. Espero que elas voltem, né, ao devido lugar. A gente espera muito isso. A gente conversou com Natália Viana, jornalista e escritora, ela é autora do livro Dano Colateral, a intervenção dos militares na segurança pública, pela editora Objetivo. Natália, gostaria muito de lhe agradecer pela conversa. Quero marcar outras, né, porque tem tantos pontos para a gente abordar, por exemplo, a presença da polícia militar. Esse é um ponto na segurança pública muito questionado, né? Essa divisão entre duas polícias, civil e militar. Se essa polícia militar herda muito esse código militar do Exército, enfim. Acho que são pontos que a gente pode voltar a debater aqui nesse ponto da segurança pública que é tão sensível aos brasileiros. Muito obrigada, André. Valeu, Natália. Obrigado, viu?